Vamos começar, pessoal, a nossa quarta aula, né, que é referente ao capítulo 5, né, onde vamos tratar de forças distribuídas. Aí vamos trabalhar com centroide e baricentro, ok? Fica como subíndice o centroide de uma área e o momento de primeira ordem, que vocês vão perceber o que danado é momento de primeira ordem, ok? Então perceba, pessoal, que nos exercícios anteriores todos os carregamentos que nós estávamos considerando era apenas força, ok? Então força é uma carga bastante concentrada. Por isso que nós adotamos ela como sendo um vetor, ou seja, ela tem um sentido, tem uma direção e tem a sua intensidade. Agora, pessoal, nós vamos tratar de um outro tipo de carregamento que é bem mais comum do que força, que são cargas distribuídas. O que vem a ser carga distribuída? Quando você está dimensionando um edifício, por exemplo, então em cima da viga, os carregamentos que vocês vão colocar são cargas distribuídas, porque se em cima dessa viga tiver uma parede, essa parede é uma massa, ok? Ela tem uma massa específica, ou seja, ela tem um valor de quilos por metro cúbico e você consegue transformar num carregamento distribuído atuando sobre essa viga. Ou seja, o peso próprio da viga, o peso próprio da viga também é um tipo de carregamento distribuído. A pressão da água atuando numa comporta também é um carregamento distribuído, ok? Então é mais comum vocês trabalharem com carregamento distribuído do que com cargas concentradas. As cargas concentradas vão atuar apenas em cima de uma coluna, né? São coisas bem restritas, ok? Então, pessoal, para isso nós temos que saber aonde fica o centroide ou baricentro de um determinado carregamento, ok, pessoal? Por que eu tenho que saber esse centroide? Porque eu vou transformar esse carregamento distribuído numa carga concentrada e vou aplicar essa carga concentrada no centroide deste carregamento distribuído, que pode ser plano, como pode ser um sólido, um volume, tá entendendo? Então, pessoal, nós temos que saber esse centroide, por quê? Porque eu vou trabalhar com momento, e momento eu preciso do valor da carga, né? E também preciso do braço de alavanca, ou seja, um carregamento distribuído na forma triangular, eu vou saber transformar ele em Newton, mas eu tenho que saber onde é que ele está sendo aplicado para eu determinar o braço de alavanca dele. Ok, pessoal? É isso que a gente vai trabalhar neste capítulo 5, né, que é a nossa quarta aula. Então vamos trabalhar primeiro com o centroide de uma área. Eu coloquei aqui, pessoal, duas figurinhas que são semelhantes, né? Ó, sendo que aqui eu tenho uma figura com uma área determinada, ou seja, uma área A, e essa figura ela tem um centroide aqui em C, aonde eu consigo determinar esse par ordenado, ou seja, isso aqui vai ser o y desse C, do centroide, e esse aqui vai ser o x desse centroide. Ok, pessoal? Beleza. Mas da mesma forma, ou seja, de uma forma análoga, por isso que tem três tracinhos aqui, ó, eu posso pegar essa mesma figurinha e dividir ela em pequenos em pequenas áreas, né? Que nós vamos chamar, por exemplo, essa área aqui como sendo um delta A. Ou seja, é um elemento infinitesimal de área, que para esse caso, esse elemento infinitesimal de área, que é um quadrado, pessoal, lá do meio dele até o eixo X, nós vamos ter um par ordenado, né? Y', e até o eixo Y nós vamos ter um XI. Ok, pessoal? Então, essas duas situações são equivalentes. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o momento desta área em relação a qualquer eixo, eu consigo determinar. Porque, por exemplo, momento em relação ao eixo Y, vamos trabalhar agora com relação ao eixo Y. Essa área toda em relação ao eixo Y provoca momento? Sim. Ela tem um momento de intensidade A, que é a área dela,
vezes o braço de alavanca, que é a distância do seu centroide até o eixo Y, que vai ser aqui, ó, XC. Ok? E isso vai ser equivalente a eu pegar esse elemento infinitesimal de área, delta A, né, e multiplicar pelo braço de alavanca dele, ó, ou seja, a distância dele até o eixo Y, que vai ser quem, pessoal? XY. Professor, mas o senhor só está pegando aqui um elemento infinitesimal de área, né? Isso não representa a estrutura como um todo. Mas se eu fizer um somatório de todos os elementos infinitesimais de área multiplicado pelo seu x, i, respectivamente, ou seja, do i variando de 1 até n, ou seja, a quantidade de quadradinho que tem aqui, eu tenho essa equivalência, né? Da mesma forma, se eu calcular o momento em relação ao eixo x, eu coloquei somatório aqui, mas não é somatório, é momento. Não, da mesma forma, se eu calcular o momento em relação ao eixo x, ou seja, em relação ao eixo x, essa área como um todo provoca o que? O A, que é a área dele total, vezes o braço de alavanca, a menor distância. Ou seja, essa área toda está sendo representada como se estivesse atuando aqui em C, que é o centroide dela. Tá entendendo? Então, esse braço de alavanca vai ser o que? YC. Então, A vezes YC vai ser igual, mesma forma, vou pegar o elemento infinitesimal, delta A, agora vou multiplicar pelo braço de alavanca, que vai ser o que? YI, né? Mas esse elemento infinitesimal somente não está representando toda a área, mas se eu fizer um somatório e fazer um i variando de 1 até o primeiro quadradinho, até o enésimo quadradinho, eu tenho essa equivalência. Mas vocês aprenderam, pessoal, que somatório nada mais é do que integral, ok? Então, quando eu faço o somatório de todos esses elementos infinitesimal, quando você faz a integração de uma função de tanto a tanto, o que é que você está calculando? A área daquela função faz em relação ao eixo, não é? Então, pronto. Então, se você tem um somatório dessa área vezes um elemento infinitesimal dessa área vezes um braço de alavanca, eu posso apresentar essa relação como sendo, ó, A vezes o x do centroide igual a integral de um x do elemento, né, que é esse x, vezes um elemento infinitesimal de área. Então, essa é a relação transformando somatório em integral. Da mesma forma, eu posso dizer que A vezes YC vai ser igual. Esse somatório vai se transformar em uma integral do y do elemento vezes um elemento infinitesimal de área. Ok, pessoal? Com isso, eu vou concluir que o x do centroide vai ser igual à integral do x do elemento dA dividido pela área. Da mesma forma que o centroide em y vai ser a integral do y do elemento infinitesimal dA dividido pela área. Ok, pessoal? Essas são duas formulações que eu vou utilizar para a integração direta para determinar as coordenadas x e y do centroide das figuras. Ok? Algumas figuras, pessoal, já tem o centroide conhecido. Em todos os livros de resistência, até no livro nosso de mecânica, tem uma tabelinha lá que diz, ó, eu peguei essa tabelinha, foi de um livro de resistência dos materiais. Então você tem a figura geométrica, um triângulo, um quadrante, um semicírculo, um semiparábola, uma parábola, um setor circular, e vocês têm respectivamente os centroides dessas figurinhas, ou seja, você tem um x do centroide, você tem o y do centroide e vocês têm a área também dessas figuras. E vocês trabalharam isso, creio eu, lá em cálculo 2, que é a determinação de centroide por integração direta. Então, algumas figuras já têm o centroide conhecida, principalmente o que? Retângulo e triângulo, né? O retângulo você sabe, é metade, é sempre a metade.
Então você vai pegar a base, se a base estiver no eixo X, o centroide desse retângulo está o quê? Nessa base dividido por 2. Se você pegar a altura, o centroide em relação a Y, vai ser essa altura dividido por 2. Quando é um triângulo, ou é 1/3 ou é 2/3, se esse triângulo não tiver eixo de simetria. Ok, pessoal? Agora nós vamos fazer os primeiros exercícios, aonde nós vamos trabalhar com figuras que têm tabelado os valores do centroide. E vocês vão verificar que é muito simples a resolução desses exercícios. Ok? Então vamos para a próxima aula, que é a determinação do centroide de figuras já estabelecida. Ok, pessoal? Com as dimensões conhecidas também.